A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 9 de maio de 2024, Deus é fiel, gratidão por mais um dia, pela misericórdia dele que nos alcançou, amém, por isso nós estamos alegres e felizes na presença do Senhor, independente das circunstâncias, nós somos gratos a Deus por estar na presença dele por mais um dia, ele permitindo nós estarmos aqui, glorificando a ele, sem negar a ele com as nossas atitudes, amém, vamos lá? Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, vamos continuar agora no verso 13, amém? Nós entramos aqui ontem, no primeiro vídeo que foi gravado, falando da igreja primitiva, a igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo, são convocados, né? Vocacionados para essa missão, a primeira viagem missionária de Paulo, e nós vamos ver coisas poderosas acontecer através da vida desses dois servos do Senhor, homens de Deus, separados pelo próprio Espírito Santo. Unção, irmãos, e convocação vem de Deus. Muitos aí têm sido ungidos por si próprio, muitas lideranças têm ungido porque de condição financeira, muitas lideranças têm dado cargos dentro de igreja para pessoas que deveriam estar no banco aprendendo, tem colocado homens no altar e ungiu como presbítero, sendo que ainda era para estar como diácono, como um cooperador da obra, aprendendo a servir a igreja. Nós estamos vendo homens que estão sentados no altar, despreparados, que não estão preparados para a obra do Senhor. Nós vemos homens com títulos de presbítero que não tem um versículo na boca, que não tem a palavra de Deus na sua vida para poder nem viver, nem praticar e nem pregar ela. Então nós estamos vivendo esse tempo onde muitos deles têm comprado, né, a sua carteirinha ali com dinheiro, comprado com bajulação, comprado com a vida errada, e nós estamos vendo essa bagunça aí, mas nós sabemos que aqueles que são vocacionados por Deus é diferente, irmão. Aquele que é vocacionado, ele não precisa de estar bajulando para ele chegar aonde o Senhor determinou que ele vai chegar, basta ele estar fazendo aquilo que Paulo e Barnabé estavam fazendo, servindo a igreja, aleluia, adorando a Deus, jejuando e orando. Oh, meu Deus, um crente que tem vida com Deus, ninguém impede o crescimento dele não, meu querido. Pode até tentar parar, mas não consegue. Então, unção, convocação, chamado vem do próprio Deus. A liderança reconhece, mesmo que não aceite, mas reconhece porque sabe que é chamado e é convocado pelo próprio Deus. Pode não gostar, pode ter raiva da forma que Deus usa, da forma que Deus levantou, mas tem que reconhecer que é um vocacionado pelo próprio Deus, amém? Então, o ministério não vai ser só aplauso, não vai ser só amor, vai ter quem odeia mesmo, vai ter quem tem raiva, vai ter quem quer matar, quer parar, quer ver sumir, e assim nós vamos lá. Meu Deus, missionário, tá me assustando? Não, tô tirando a venda dos teus olhos para você entender que ministério não é essa oba-oba que nós estamos vivendo atualmente, esse evangelho, evangeliquez que estão pregando por aí, que Jesus é só amor, um evangelho light, um evangelho sem sofrimento, sem dor, sem renúncia, sem perda. Não é isso, tá, irmãos? Não, é evangelho de Jesus Cristo. Também a gente, quando aceita nosso Senhor nas nossas vidas, nós também recebemos no pacote os inimigos de Deus, os anticristo, todo aquele que se opõe contra a obra de Deus, amém? Então vamos lá, versículo 13, Paulo agora vai ir pregar na sinagoga. Então Paulo aqui, depois de repreender o demônio na vida desse mago, desse falso profeta, desse feiticeiro, ele mais, que estava tentando impedir o crescimento da obra de Deus, tentando impedir com distração, tentando não deixar que o procônsul chegasse à verdade do evangelho. Agora Paulo e Barnabé descem, né, para a cidade que eles chegam ali em Perge e começa a pregar a palavra do Senhor na sinagoga. E ali João Marcos vai deixar eles, porque a primeira oposição vai acontecer. Você vai ver aqui que no verso 5, João Marcos acompanha eles para auxiliar. João Marcos é um novo convertido, é um jovem que ainda não estava preparado, que ainda não estava estruturado para entrar para a obra, para estar ali marchando na obra missionária. Porque, irmãos, para você botar a mão no arado, você tem que ter certeza, convicção da chamada, para você não voltar atrás. Então João Marcos, por ver Paulo e Barnabé pregando, multidões se entregando ao Senhor, maravilhas acontecendo, ele vai junto para auxiliar, mas João Marcos ainda não estava preparado. Isso não significa que João Marcos não tem ministério, isso não significa que João Marcos não vai continuar, só que quando chega na primeira oposição aqui em Perge, em Panfilha, ele vai desistir, ele vai voltar para a igreja de Jerusalém, ele vai voltar para a igreja de Antioquia, que digam, ele vai retornar não para Jerusalém, ele retorna para Jerusalém, ele não vai suportar a perseguição e os opositores, porque ministério tem oposição, nós sabemos disso. Então João Marcos vai
deixá-los e vai regressar. Quem é João Marcos? João Marcos é primo de Barnabé. Há muitas pessoas que têm sido colocadas na cadeira, há muitas pessoas que têm recebido o ministério, que homens têm entregado a mão. Por quê? Porque é de apadrinhagem, né? Porque é filho de pastor, é filho de missionário, é filho daquele, é filho daquela, é filho daquele que tem dinheiro, é filho do irmão da igreja que tem condição financeira. Então tem muito isso, as pessoas perdem a visão que ministério não é isso, irmão. Ministério não é convocação chamada por homem. Ministério é ser vocacionado pelo próprio Deus. O Senhor não vai escolher você pela quantidade de dinheiro que você tem no seu banco. O Senhor não te escolhe pela sua palavra bonita, pela sua eloquência, não. O Senhor te escolhe porque Ele conhece o coração. Então aqui é primo de João Marcos, né? João Marcos é primo de Barnabé. E ali nós vemos um apadrinhamento, né? Vai porque tá aqui com o pastor presidente da igreja de Antioquia, então vamos lá, vamos marchar na obra. Então só que quando chega na primeira oposição, João Marcos não está preparado. A primeira ameaça, João Marcos não suporta, volta atrás. Tem muito crente, irmãos, que coloca a mão na obra, mas na primeira ameaça, volta atrás. Senaqueribe ficava ameaçando o povo de Deus. Senaqueribe estava ameaçando o rei Ezequias que ele ia entrar, que ele ia cercar, que ele ia sitiar, que ele ia fazer acontecer. Então ele só estava ameaçando. Satanás, ele ameaça, irmãos. Ele vive ameaçando o povo de Deus, mas nós como povo de Deus temos que ter a convicção que é só ameaça. Eu preguei sobre isso um tempo atrás, sobre só ameaça. Isso é sério. A igreja precisa entender que nós estamos sob ameaça 24 horas, mas também nós temos que entender que nós estamos sob a proteção do Altíssimo 72 horas por dia. Oh, glória! Você pode estar sendo ameaçado, mas você tem a proteção de Deus na sua vida, e você precisa ter essa convicção, essa certeza da sua chamada, amém? Nós teremos inimigos, irmãos, todo lugar que for, mas também nós temos um Deus vivo, um general de guerra que não perde batalha. João Marcos vai desistir na primeira oposição. Paulo chega na sinagoga e ali na oportunidade que os líderes da sinagoga vai dar, né? Vai fazer essa pergunta. Os líderes da sinagoga fazem uma pergunta para quem está presente. Olha a pergunta que ele faz assim: logo após a leitura da lei, e todos os profetas, os administradores da sinagoga, mandaram que se lhe fosse feito a seguinte convite. Presta atenção ao convite que ele faz: irmãos, se tem de entre vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, aleluia, colocando-se em pé, fez um sinal com a mão. Agora eu quero falar, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas, vós gentios, que igualmente temeis a Deus, e ouvi. Então aqui ele está trazendo o quê? Uma biografia da história. Ele vai começar fazendo um sermão expositivo. Entendeu? Porque eu entrei nesse vídeo falando que o obreiro, que os presbíteros, que missionários, homens e mulheres que estão na obra, precisa conhecer a palavra, precisa manusear bem a palavra de Deus. Isso é a ordem que a Bíblia nos dá, irmãos. Você quer ser um pregador, você quer ser um líder, quer ser um pastor, leia a palavra, desenvolva-se na palavra do Senhor, buscando a liderança de Deus, a liderança do Espírito Santo, abrir o entendimento, estude, faça curso, mas priorize a palavra, priorize a Bíblia. Eu não entendo uma geração que diz servir a Deus, mas não tem relacionamento com a palavra de Deus. Uma geração que diz que vai para o céu, mas não conhece o céu que dizem que vai. Não conhece o Deus que dizem que crê. Uma geração que não lê, uma geração que não tem vida com Deus, uma geração que não ora. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Eles querem ministério, mas não querem um cargo do ministério. Eles querem ministério, mas não querem a bagagem que o ministério traz. Que isso, missionário? Mas a palavra nos diz que nós não precisamos carregar bagagem. Sim, meu irmão, mas o cristão precisa ter uma bagagem, que eu falo, em estudo, uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de entrega ao nosso Deus. Como é que eu quero servir a Deus, mas eu não quero conhecer o Deus que eu sirvo? Como eu quero falar sobre relacionamento se eu não tenho relacionamento com Ele? É por isso que aquele que serve ao Senhor tem que ter esse compromisso de priorizar a palavra de Deus, de priorizar o relacionamento e a intimidade com Deus. Amém? Não deixe nada impedir o seu relacionamento com Deus. Todo obreiro, para ser aprovado por Deus, precisa manusear bem a palavra, precisa entender a palavra de Deus. Então Paulo aqui se coloca de pé na sinagoga com a autoridade, cheia do Espírito Santo, e começa a fazer uma biografia da história, porque ele conhecia, irmãos. O homem foi estudar aos pés de Gamaliel, tinha o conhecimento, um doutor da lei, fariseu, doutor da lei, que tinha entendimento naquilo que ele está falando. Então ele se colocou de pé, cheio do Espírito Santo, porque tinha autoridade, sabia usar a sua autoridade. Você vai evangelizar uma pessoa que denomina de outra
de uma seita, que são muitas seitas atualmente, pessoas que dizem crer na Bíblia, mas distorcem toda a Bíblia. Como você vai pregar a palavra se você não conhece ela? Como você vai falar do Senhor? Eu não entendo a geração que não conhece a palavra de Deus, que não tem autoridade para falar sobre essa palavra. Eu peço muito a Deus para Ele me dar sabedoria e graça para entender isso, porque é muito difícil entender isso. A pessoa dizer que serve a Deus e não ter um amor pela palavra, é difícil entender isso. Então a igreja de Antioquia, ela crescia pelo relacionamento que tinha com a palavra, pelo relacionamento que tinha com o próprio Deus, amém? Então que isso venha fazer parte da minha vida e da sua vida. Buscar Deus pela sua palavra. Busque o conhecimento pela palavra. Priorize a Deus, porque aquele que não prioriza Deus, ele também não será priorizado por Deus. Você será a prioridade de Deus quando você fizer de Deus a sua prioridade. Amém? Então aprenda isso. E vamos lá, caminhando com Jesus. Todo lugar tem um líder. Todo lugar tem um líder. Você pode ver que na sinagoga tem um líder. A igreja de Antioquia, eles mandaram Barnabé para ser o líder. A igreja de Jerusalém tinha os líderes, os apóstolos, Pedro, os apóstolos. Todo lugar tem que ter um líder. Não tem como não ter. Tem que ter líder para não ter bagunça. O Senhor me entregou nas minhas mãos o trabalho Mulheres Sábias. Eu sou a líder do trabalho Mulheres Sábias que o Senhor me confiou. Então tudo que passa pelas minhas mãos, tudo é eu que tenho que fazer. Porque Deus trabalha com liderança, irmãos. Deus trabalha com organização. Deus trabalha com tudo na ordem do céu. Então a gente precisa entender. Tem pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e pronto. Ai, do meu jeito. Não, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Deus é bom e fiel. Coragem e esperar o momento certo, né? Aqui você vai ver que Paulo espera o momento certo para abrir a boca para falar. Quando a oportunidade é lhe dada, ele abre a boca e fala. E ele começa a fazer esse sermão expositivo, essa biografia, e ele começa a falar pro povo de Israel. Ele começa a falar de Abraão, ele começa a vir e falar que o povo saiu do Egito, depois passou por Abraão, depois passou pelo Egito, 400 anos, passou 40 anos no deserto, Deus com sua mão forte livrou eles de 7 nações, e aí ele vai dando essa biografia. Aí deu por herança um povo, passaram 450 anos no deserto, como escravo. O Senhor foi lá, libertou eles através de Moisés, deu juízes. Depois o Senhor levantou o profeta Samuel. Depois o Senhor concedeu Saul como primeiro rei. Depois o Senhor rejeitou Saul e levantou Davi, um homem segundo ao seu coração, no verso 22. Se você ler, tá tudo dentro do texto aqui. Eu tô fazendo um panorâmico para poder ficar mais rápido, porque é muito grande esse capítulo. Então aqui ele vai falar sobre Davi, que foi o homem segundo ao coração de Deus, que o Senhor achou Davi. Deus está procurando, meu irmão. Deus está procurando alguém. Esse alguém é eu, esse alguém é você. Se deixa ser achado pelo próprio Deus. Tome essa decisão sábia, que é mudar o seu amanhã dessa forma. E a descendência deste homem levantou o Salvador do mundo, o Salvador Jesus Cristo. Antes, porém, a chegada dele, João Batista veio pregando no deserto, batismo de arrependimento. Irmãos, a palavra de Deus, o propósito do evangelho sempre será arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, para que possa ser salvo pelo poder desta palavra. E aí ele continua concluindo o ministério. Aí João Batista vai concluir seu ministério, e ali ele vai dando continuidade falando sobre o Messias. Aqui agora, ele adentra aqui no verso 26, falando que os descendentes de Abraão, né, os judeus, não judeus, que temeis a Deus, nós fomos enviados essa mensagem de salvação. Ele está dizendo, olha, aqui ele disse, irmãos, descendentes de Abraão, e vós não judeus, aqui porque ele está pregando ali para gentios e para judeus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação, pregadores da palavra de Deus. Pregadores, homens e mulheres como eu fui levantado para pregar essa palavra. Nós somos mensageiros da salvação. Nós somos levantados como mensageiros do evangelho, como para pregar a verdade de Deus. Então não se cale nesse tempo de negligência. Não se cale nesse tempo onde muitos têm negligenciado a verdade, o compromisso com a salvação. Não se cale, pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado aqui. Ele está dizendo, olha só, vocês cumpriram a palavra, vocês cumpriram o propósito. Levar Jesus até a cruz e crucificá-lo era um propósito de Deus para salvar toda a humanidade. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo, a sentença foram até Pilatos e mandou crucificar. Eles não tinham motivo para crucificar Jesus, verso 28, mas foram até Pilatos, que era um imperador romano.
um líder romano que poderia crucificar Jesus e crucificou Jesus para cumprir o propósito e a mensagem que os profetas de Deus haviam pregoado. E aqui ele continua trazendo mais sermões, continua nesse sermão expositivo, sermão grande expositivo que ele traz do Antigo Testamento ao Novo Testamento para que se cumprisse a palavra do Senhor. No entanto, Deus ressuscitou Deus do morto, com 3 dias o Senhor trouxe Jesus novamente à vida para poder, salvar as nossas vidas. Durante muitos dias ele foi visto, aproximadamente 40 dias Jesus ficou pregando, ali, para que todos vissem ele. O propósito do Senhor era ser visto e foi visto por mais de 500 pessoas. Esse foi o propósito de Jesus. Por 40 dias ele ficou pregando após a ressurreição e logo depois ele foi assunto ao céu. Aí ele vai falar aqui o verso 32. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada aos nossos antepassados. E aqui ele vai trazendo, ele vai falar de Davi, vai trazer as profecias de Davi. O verso 33 ele fala, tu és meu filho e hoje te gerei. O verso 34 ele fala, eu cumprirei o vosso favor, santas e fiéis bênçãos de Davi. O verso 35 ele diz, não permitireis que o teu santo sofra decomposição, que Jesus não chegou, o corpo de Jesus não foi quebrado nenhum osso, nem chegou a decomposição. No verso 36 ele fala, foi sepultado com os seus antepassados e os seus corpos se decompôs, mas o de Jesus não. Davi foi sepultado com os seus antepassados, decompôs o corpo. Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, todos os profetas. Mas Jesus não, o corpo dele não se decompôs porque era propósito, é certo, é o Cristo, é o Deus vivo, louvado seja Deus. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Aleluia, o verso 37. E aqui ele vai continuar o seu sermão expositivo, falando que mediante Jesus, anunciou o perdão dos pecados e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê justificado a todas as faltas de que antes não pudesse ser justificados pela lei de Moisés, acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que anunciado pelos profetas. Aí o verso 41 ele diz assim, vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos será possível crer se alguém apenas vos contasse. Joel fala isso, é tremenda essa palavra, irmãos. Falando, muita gente não consegue entender, é por isso que Jesus é necessário você sentir, porque às vezes a minha palavra não vai te convencer, mas o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele te faz sentir essa graça, essa presença de Deus. Irmãos, nós estávamos no meio da rua, na cidade onde nós moramos, aqui no meio da rua, evangelizando à noite, e o Senhor manifestou a sua presença para falar com um daqueles homens que estava ali. A graça de Deus foi derramada e falou com aquele homem naquela situação de rua ali, porque Deus não está limitado a 4 paredes, Deus não está limitado a templo. O Senhor está onde está o povo dele buscando. A igreja somos para nós reunirmos, para nós adorarmos a Deus, para nós termos comunhão com os santos, porque nós precisamos ter um corpo ali para estar junto, que esse corpo é a igreja, Jesus é a cabeça, nós precisamos estar em comunhão com os santos. E ali eu vi a graça de Deus manifestar ali, aquilo me chamou a atenção, porque Jesus vai aonde tem um coração sedento, e logo depois aquele jovem falou assim, amanhã eu vou embora, amanhã eu tô indo embora, eu tô saindo da rua. Então uma palavra, irmãos, pode convencer alguém com a presença aí do Senhor. Se fosse somente a minha palavra, sem vida, sem nada, só letra, se fosse somente eu mostrando um sermão expositivo sem graça, sem presença de Deus e sem poder do Espírito, nada mudaria na vida daquele homem. Mas a boca dele, aí em seguida ele falou, amanhã eu vou embora. Então entenda isso, Deus está liberando a palavra neste momento para fortalecer, para agradecer o nome dele na sua casa, na sua família e na sua vida. Então Paulo é novamente convidado no verso 42 e 43, ele é convidado novamente a pregar novamente ali na sinagoga, mas havia uns judeus, olha que coisa linda, hein? Os incentivadores do ministério. No verso 43, na parte C do versículo, diz assim, ó, estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem, perseverando na graça de Deus. Os judeus ali que se converteram ao Senhor, que receberam a palavra, que foram devotos, convertidos ao judaísmo, eles chamaram Paulo e Barnabé e falaram assim, olha, não pare, continue, Deus é na vida de vocês, fica nessa graça, seja fortalecido, continue pregando esse evangelho. Irmãos, você sabe o que é isso? Tem pessoas que Deus vai levantar para nos incentivar a continuar a obra. Deus vai levantar pessoas para nos incentivar a continuar no ministério. Quantas vezes que eu fico desanimada, alguém sempre manda uma mensagem missionária, continua, Deus é na sua vida, Deus é com você, eu me espelho em você, eu me exemplo em você, louvado seja Deus, porque está vindo Deus na minha vida. Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 11, sede meus imitadores, ele põe vírgula, como eu sou de Cristo. Então continua imitando Jesus, continua seguindo os passos de Jesus, porque tem alguém olhando para você, tem alguém incentivando você, tem alguém encorajando você, tem alguém vendo Deus na sua vida. Então não
pare por nada. Seja um incentivador de pessoas, seja um incentivador de vidas para que possam ser mudadas. Vai ter opositores, mas tem pessoas que incentivam. Tem pessoas que Deus levanta para incentivar a obra na sua vida. Não pare por nada e nem por ninguém. Aí Paulo decide agora pregar para os gentios, porque a inveja, irmãos, sempre vai estar em ambientes. Tá entendendo? Aonde tem um escolhido, tem um invejoso. Aonde tem um escolhido, tem um invejoso. Onde tem um escolhido, tem um invejoso. Eles rejeitaram por causa da inveja. Tem pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus por causa da inveja. Paulo volta novamente para pregar novamente ali na sinagoga. E um judeu, olha só. Quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja. Quando eles viram aquela multidão para ouvir Paulo e Barnabé, eles não aguentaram, não. Essa multidão veio para ouvir eles, a inveja entrou, o ciúme. É quanto crente doente, invejoso dentro da igreja, contendeiro, caluniador, invejoso. Eles começam a sentir tanta inveja que eles começam a subordinar as pessoas, que eles começam a manipular as pessoas. Eles usam o poder de persuasão que toda pessoa tem e faz um poder de manipulação, manipulando essas pessoas a não receberem a palavra e a não crerem em Paulo e Barnabé. E ali aquelas pessoas começam a se opor, né? Começam a desfechar uma perseguição contra Saulo e Barnabé, até os expulsarem do território. Eles começaram a perseguir tanto, até, irmão, já percebeu isso? Tem pessoas dentro da igreja que tem tanta inveja, que tem tanto ciúme de alguém que Deus levantou, que tenta expulsar da casa de Deus, faz pessoas desistirem de servir a Deus. Quantas pessoas desistiram de caminhar, irmãos? Quantas pessoas desistiram de cultuar porque de perseguição, porque de inveja, porque de pessoas que são possessas, que não são libertas e desistem da caminhada porque não suportam os ataques. Mas o Senhor nesta tarde está te dizendo: suporta, porque eu vou glorificar o meu nome. Não pare porque dessas pessoas invejosas. Esses judeus aqui inflamaram as pessoas contra Paulo e Barnabé por inveja. Aí sabe o que Paulo fala? Tá bom, vocês não querem não? Ah, então tá bom, então tá. Eu vou pregar para os gentios porque o Senhor falou que eu seria luz para os gentios. Então eu vou pregar. Irmão, para com isso. Não fica aí batendo cabeça com quem não quer não. Se não quer, lava, sacode a poeira dos pés. E aí o verso 51 diz assim: contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Não sacode a poeira do pé, não quer não. Eu sou assim, irmão. Eu não me apego a cadeira, eu não me apego a nada. Não, tá querendo parar? Não quer não? Largo ali, vou para aquilo que Deus me confiou. Para com isso e querer ficar brigando, batendo cabeça. Por isso que tem picuinha dentro da igreja. Porque tem pessoas que não são capazes de deixar ali aquilo que é seu, volta para sua mão. Aquilo que Deus te confiou é seu, ninguém tira. Aprenda isso. Você pode abrir mão, porque se é seu, vai voltar para sua mão. Agora não fica brigando, não fica debatendo com pessoas que perdeu o propósito, que perdeu o foco, não. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor te fortaleça. Fica com esse verso 52 que diz assim: os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Quem vive cheio do Espírito Santo, irmão, tem alegria em qualquer situação, tem alegria em qualquer circunstância, tem alegria em qualquer momento da sua vida. Então não pare por nada e nem por ninguém, mas siga o alvo, siga o propósito, siga aquilo que o Senhor te chamou para que você siga. Tá bom? Continue firme. Jesus está com a igreja. Jesus está conosco. Ele tem nos dado graça para prosseguirmos no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que a graça dele venha te fortalecer dia após dia e que ele venha te dar vitória a cada momento. Vamos orar? Deus seja louvado pela sua vida que se inscreveu no canal por esses dias. Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, entendimento. Que o Senhor abra a tua visão e que o Senhor continue a falar o teu coração. Fique firme com Jesus. Continue orando por mim, eu orando por vocês. Que a graça de Deus continue sendo notória na sua vida, na sua família e na sua casa. Não pare por nada e nem por ninguém, mas olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orando um pelo outro, porque o Senhor vai nos dando vitória. Amém? Olhe pela conferência Mulheres Sábias, de sábado agora 8, glória! Vai ser tremendo o que Deus vai fazer naquele lugar. O Senhor fará coisas grandes em nosso meio. Deus glorificará o nome dele, salvará, libertará, fará coisas maravilhosas em nosso meio. Prodígios e maravilhas e milagres acontecerão e salvação de almas, que é o principal. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigada pela sua confiança. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Assim, Senhor, com a autoridade, com a graça que o Senhor derramou sobre a vida de Barnabé e Saulo, o Senhor venha derramar sobre nós, o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nos encoraja a prosseguir, nos encoraja a continuar. Não nos deixa olhar para trás, não nos deixa desistir da caminhada, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Pai, permaneça conosco, nos dê vitória, nos ajuda a entender a tua vontade, que a tua misericórdia seja
derramada sobre nós, no nome de Jesus. Amém?